O poder verdadeiro não está em ganhar discussões, mas em dominar a si mesmo e conduzir interações de maneira estratégica. Você já tentou convencer alguém com argumentos lógicos, mas, em vez de ganhar a discussão, percebeu que a pessoa ficou ainda mais resistente? Esse é um problema comum. Discutimos, achando que a razão prevalecerá, mas a realidade é diferente. Quanto mais tentamos provar um ponto, mais o outro se apega ao próprio. No final, ninguém vence, apenas se desgasta. A maioria das discussões não busca a verdade, mas sim alimentar o ego. As pessoas entram em debates movidas pelo desejo de validação, não pelo interesse genuíno em aprender. E isso gera um ciclo tóxico. Você argumenta, o outro rebate, a conversa esquenta e o objetivo inicial se perde. No calor do momento, esquecemos o que realmente importa. Não é a lógica do argumento, mas a forma como as emoções moldam a percepção da realidade. Inspirado pela filosofia de Friedrich Nietzsche sobre a busca por poder, este vídeo explora como o silêncio pode ser aplicado na vida cotidiana para transformar a forma como interagimos e influenciamos os outros. Friedrich Nietzsche via o poder não como a capacidade de impor ideias pela força, mas como a habilidade de controlar a si mesmo e assim influenciar os outros. Em vez de reagir impulsivamente, o verdadeiro estrategista escolhe quando falar e quando se calar. É isso que vamos explorar. Como o silêncio muitas vezes é mais forte do que qualquer palavra. Discutir parece ser a maneira natural de provar um ponto, mas a verdade é que a maioria das conversas acaloradas não leva a uma mudança real. O motivo? O cérebro humano não está programado para aceitar argumentos que desafiem suas crenças. Pelo contrário, quando alguém sente que suas ideias estão sendo atacadas, o instinto é se defender e não refletir. Isso acontece por causa do que os psicólogos chamam de viés de confirmação. Em vez de analisar racionalmente as informações que recebemos, tendemos a buscar evidências que reforcem o que já acreditamos. Ou seja, quanto mais você tenta derrotar alguém em uma discussão, mais essa pessoa se agarra à própria opinião. O resultado? Em vez de convencer, você cria resistência. Outro erro comum é confundir debate com validação social. Muitas pessoas entram em discussões não porque querem aprender algo novo, mas porque querem provar que estão certas. Quando o objetivo não é o conhecimento, mas sim o desejo de sair vitorioso, qualquer conversa se torna uma batalha de egos. Se você se pega discutindo para reafirmar sua posição, está caindo exatamente nessa armadilha. Além disso, a reatividade emocional enfraquece qualquer posição. No instante em que você perde o controle e começa a responder no calor do momento, você já perdeu. Porque quem reage está sendo manipulado pelo ambiente, enquanto quem mantém o silêncio controla a dinâmica da conversa. A maioria das brigas não é vencida com argumentos, mas sim com presença e postura. Nietzsche argumentava que o poder real não está em rebater cada provocação, mas em dominar suas próprias reações. É essa ideia que nos leva ao próximo ponto. Como a filosofia do silêncio estratégico pode transformar sua influência em qualquer situação. Friedrich Nietzsche entendia o poder de forma diferente da maioria das pessoas. Para ele, o verdadeiro domínio não estava na força bruta ou na imposição de ideias, mas na capacidade de influenciar a realidade sem ser escravo das próprias emoções. Seu conceito de vontade de poder não se referia apenas a dominar os outros, mas principalmente a dominar a si mesmo. No centro desse pensamento está na figura do Übermensch, o super-homem, aquele que transcende suas reações instintivas e age de forma estratégica. Ele não se irrita com provocações, não se desgasta tentando provar um ponto e não reage automaticamente a estímulos externos. Ele observa, reflete e escolhe quando e como se manifestar. Essa ideia se conecta diretamente com o poder do silêncio estratégico. Para Nietzsche, o silêncio não era sinônimo de passividade, mas uma ferramenta poderosa de controle. Quem domina o silêncio impõe respeito sem precisar se desgastar. Em vez de cair na armadilha dos debates emocionais, ele cria tensão e obriga o outro a se revelar. O silêncio tem um efeito psicológico profundo. Quando alguém espera uma resposta e recebe apenas uma pausa, a incerteza começa a corroer sua confiança. A mente humana odeia o vazio e, diante do silêncio, preenche esse espaço com dúvidas e interpretações.
Esse é o segredo do silêncio estratégico. Em vez de reagir a cada provocação, você permite que o outro se perca na própria insegurança. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas era prisioneira das próprias emoções e que a verdadeira força estava no controle dessas respostas automáticas. Em suas palavras, aquele que não consegue comandar a si mesmo sempre acabará sendo comandado por alguém. No mundo real, vemos esse princípio sendo aplicado por líderes, estrategistas e influenciadores que sabem que falar menos é muitas vezes o caminho para conquistar mais. A ideia de que o silêncio pode ser uma ferramenta de poder não é apenas teórica, ela foi aplicada por algumas das mentes mais brilhantes da história. De filósofos a estrategistas de negócios e guerreiros lendários, muitas figuras influentes souberam usar o silêncio para controlar interações e vencer batalhas sem precisar levantar a voz. Sócrates nunca precisou provar que estava certo, ele apenas fazia perguntas. Seu método, conhecido como a maiêutica socrática, consistia num jogo dialético de perguntas e respostas sucedidas de mais perguntas. Ele questionava, ouvia e deixava que o próprio oponente se contradissesse. Esse processo, além de evitar confrontos diretos, fazia com que a pessoa se sentisse responsável pela mudança de opinião, o que tornava o aprendizado muito mais eficaz. Essa estratégia ainda é usada por grandes negociadores e líderes. Em vez de tentar convencer alguém de imediato, fazem perguntas estratégicas que levam o outro a enxergar falhas na própria lógica. Isso não apenas desarma conflitos, mas faz com que as pessoas cheguem às conclusões certas por conta própria, o que é muito mais poderoso do que simplesmente lhes dizer o que pensar. Steve Jobs não era um homem de muitas palavras. Ele sabia que, em negociações e apresentações, o silêncio era sua maior arma. Quando queria que sua equipe ou parceiros tomassem uma decisão, ele fazia uma pausa e esperava. O desconforto do silêncio forçava os outros a preencherem o espaço, muitas vezes cedendo à ideia que Jobs queria impor. O silêncio estratégico de Jobs criava tensão e expectativa. Quando finalmente falava, suas palavras tinham peso. Ele dominava o ritmo das conversas e usava pausas calculadas para forçar seus ouvintes a refletirem. Essa habilidade não apenas o ajudou a construir a Apple, mas também fez dele uma das figuras mais influentes do mundo corporativo. O lendário samurai Miyamoto Musashi entendia que uma luta começava muito antes da primeira espada ser desembainhada. Ele usava o silêncio para desestabilizar seus adversários. Quando desafiado para um duelo, muitas vezes chegava atrasado de propósito, obrigando o inimigo a esperar e a se consumir pela ansiedade. Esse jogo psicológico minava a confiança do oponente antes mesmo da luta começar. Musashi também adotava um estilo de combate minimalista, não desperdiçava energia com golpes desnecessários. Em vez disso, estudava a movimentação do inimigo, esperava por uma brecha e atacava no momento exato. Seu autocontrole absoluto fez dele um dos maiores guerreiros da história. O princípio por trás dessas histórias é claro. Quem controla o silêncio controla a situação. Em debates, negociações ou até mesmo em batalhas, aquele que mantém a calma e usa pausas estratégicas ganha vantagem. Isso nos leva a uma questão importante. Por que tantas pessoas falham em usar essa técnica? A resposta está na psicologia da reatividade. Se o silêncio é uma arma tão poderosa, por que a maioria das pessoas sente a necessidade de preencher cada espaço com palavras? A resposta está na psicologia humana. Nossa mente é programada para reagir impulsivamente a estímulos externos, principalmente quando nos sentimos desafiados. Isso ocorre porque discutir, para o cérebro, não é apenas uma troca de ideias, é uma luta por identidade, controle e validação. Um dos maiores obstáculos para conversas produtivas é o viés de confirmação, também conhecido como coleta seletiva de evidências. Esse fenômeno faz com que as pessoas busquem apenas informações que reforcem suas crenças prévias, ignorando qualquer argumento contrário. Quando alguém nos desafia em um debate, não interpretamos isso como uma oportunidade de aprendizado, mas sim como uma ameaça. Nosso instinto, então, é rebater, defender e reafirmar nossas certezas, não importa quão lógicas sejam as evidências apresentadas. Isso explica por que a maioria das discussões não muda opiniões, apenas fortalece posições. Em vez de dialogar, entramos em um ciclo de resistência.
tornando qualquer argumento inútil. Outra razão pela qual reagimos impulsivamente é porque interpretamos críticas como ataques à nossa identidade. Se alguém questiona nossas crenças políticas, religiosas ou morais, não vemos isso apenas como uma discordância de ideias, mas como uma afronta pessoal. Isso aciona a amígdala, a parte do cérebro responsável pelas respostas emocionais, desencadeando reações de defesa e agressividade. Esse fenômeno explica por que muitas discussões fogem do controle. Em vez de manter a calma, somos tomados pela necessidade de proteger quem acreditamos ser. O silêncio nesse contexto é um ato de força, pois mostra que você não precisa se defender de tudo, você tem domínio sobre si mesmo. Muitas pessoas acreditam que, ao falarem mais alto ou imporem suas opiniões, estão ganhando influência. Mas o verdadeiro controle não está em dominar o outro, e sim em dominar a própria reação. Quem sente a necessidade de responder a tudo, na verdade, está sendo guiado pelo ambiente. Pense nos grandes líderes e estrategistas da história. Raramente foram aqueles que falavam demais, mas sim os que sabiam ouvir, observar e agir no momento certo. O silêncio estratégico não é um sinal de fraqueza, mas um indício de maturidade psicológica. Se quisermos conquistar mais poder em nossas interações, precisamos primeiro aprender a controlar nossa reatividade. E para isso, o próximo passo é entender como aplicar o silêncio estratégico no dia a dia. Saber que o silêncio é uma ferramenta poderosa é uma coisa, mas como colocá-lo em prática no dia a dia? O segredo está em 3 técnicas fundamentais: usar o silêncio como resposta, controlar sua comunicação não verbal e empregar pausas estratégicas para ganhar vantagem em conversas e negociações. Em muitas situações, a melhor maneira de se impor não é rebatendo um argumento, mas deixando a outra pessoa lidar com o próprio desconforto. O silêncio pode ser especialmente eficaz quando alguém tenta provocá-lo ou manipulá-lo emocionalmente. Imagine que alguém faz um comentário crítico esperando que você se defenda. Se você reage, está jogando no campo da outra pessoa, validando a provocação. Mas se você apenas olha, sorri levemente e não responde, você cria uma tensão psicológica. O outro começa a duvidar do próprio argumento. A ausência de resposta o força a preencher o vazio, e muitas vezes ele recua ou perde o controle. O silêncio é ainda mais poderoso quando combinado com a linguagem corporal correta. O que diferencia uma pessoa que está em silêncio porque está acuada de alguém que está em silêncio porque está no controle? Postura, olhar e presença. Manter contato visual firme sem piscar excessivamente, manter uma postura relaxada e não demonstrar pressa para responder são sinais de domínio. Em muitas situações, seu comportamento diz mais do que suas palavras. Pessoas que falam rápido e sem pausas transmitem ansiedade. Quem usa o silêncio entre frases transmite poder. Grandes comunicadores, como políticos e negociadores, utilizam pausas para criar a expectativa e aumentar o impacto de suas palavras. Além disso, o silêncio antes de uma resposta obriga o outro a prestar mais atenção no que será dito. Isso é especialmente útil em situações onde você precisa reforçar sua autoridade. Aplicar o silêncio estratégico não significa se calar sempre, mas sim saber quando falar e quando deixar que o outro se perca no próprio discurso. Dominar essa habilidade é o que separa pessoas impulsivas de verdadeiros estrategistas sociais. Agora que entendemos como usar o silêncio na prática, vamos amarrar tudo com uma reflexão final sobre o verdadeiro poder por trás dessa estratégia. Se há uma lição central em tudo o que vimos até aqui, é que o verdadeiro poder não vem de falar mais, mas de controlar quando e como falar. Aquele que domina o próprio impulso de responder impulsivamente se torna naturalmente mais respeitado, mais influente e mais difícil de manipular. Nietzsche nos ensinou que a vontade de poder começa dentro de nós, e figuras como Sócrates, Steve Jobs e Miyamoto Musashi mostraram como o silêncio pode ser uma arma poderosa. Em qualquer interação social, há um jogo invisível de influência acontecendo. Quem entende esse jogo para de cair na armadilha de debates inúteis e aprende a usar o silêncio para se tornar uma presença mais forte. Agora, eu te convido a um desafio. Na sua próxima discussão ou conversa difícil, experimente usar o silêncio estratégico. Espere, observe, não se apresse para responder. Veja como isso muda a dinâmica.
E se você já usou essa estratégia antes ou quer compartilhar suas experiências, deixe seu comentário abaixo.